Estive hoje de manhã com o pessoal aqui na Escola Bíblica Dominical e eles já me ouviram por 1 hora e agora à noite eu não vou falar só por 1 hora, né? Mas vou falar o que Deus tem colocado aqui no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. É muito bom estarmos aqui, é muito bom dividir esse momento. É uma alegria poder estarmos juntos. É uma alegria caminharmos juntos. É uma alegria ver os irmãos que há tantos anos estão aqui batalhando dentro desse ministério. Isso é maravilhoso. É bom ver uma igreja viva aqui, atuante. É bom ver tudo isso acontecendo. Mas será que somente estar aqui? Será que somente fazer parte do grupo? Será que somente dividir esses momentos de prazer em comum é suficiente? Será que somente a identidade do grupo é suficiente? Será que somente a satisfação que o grupo gera a mim é suficiente? Será que o que importa é o meu bem-estar e o prazer que eu tenho de estar aqui? Será que o mais importante da minha vida é sair daqui dizendo que o culto foi fantástico para mim? Ou será que nós precisamos aprender a pensar como C.S. Lewis um dia disse: o culto é incrível quando nós não o percebemos. Tal é a presença de Deus em nossa vida. E sabe, amados, Deus nos fez e nos trouxe para um relacionamento pessoal com Ele. Como fruto desse relacionamento com Deus, nós vivemos como corpo. Mas nós nos reunimos aqui não por causa do corpo, mas por causa do Senhor do corpo. Nós nos reunimos aqui não para termos prazer de estar aqui, mas para adorarmos o Senhor que está sobre a igreja e que é o seu cabeça. O culto é centrado em Deus, é para a glória de Deus. E quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós nos rendemos a Deus, quando nós nos quebramos perante Deus, quando a nossa vida é derramada diante de Deus, quando nós renunciamos a nós mesmos, quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus fale além do nosso eu e da nossa vontade, o nosso culto começa a ter um cheiro agradável perante Deus. Não é a minha vontade, mas é a tua, Senhor. É a tua presença. Independente do meu momento, independente da minha dor, independente da circunstância que me cerca, independente de eu estar hoje sentindo ou não sentindo a intensidade da ação de Deus, Senhor, eu aqui estou com o objetivo de te adorar, de cultuar, de reconhecer quem o Senhor é, de declarar que somente o Senhor é digno de tudo. Mas isso, amado, só é possível se houver um relacionamento com Deus. E Deus nos fez seres relacionais porque Ele é um ser relacional. E isso que importa para Deus. Lembre-se que Jesus disse que Deus, o Pai, procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus tem prazer de que você se achegue à sua presença para adorá-lo.
para se relacionar com Ele. E sabe, amados, isso acontece, e essa reflexão é importante a gente ter sempre, continuamente em nossa vida, para que a gente simplesmente não ganhe o título de sermos cristãos nominais, de seguirmos o grupo. Hoje de manhã eu falei isso para vocês. Existem muitos seguidores de grupo. Falei que existem aqueles que verdadeiramente seguem Jesus, mas tem aqueles que também seguem os que seguem Jesus. E nós não precisamos simplesmente o título, se nós não vivemos a intimidade do relacionamento. Durante a história do cristianismo, Deus tem manifestado o seu poder durante vários momentos. Nos momentos mais difíceis da história, Deus vem, intervém, e movimentos acontecem para trazer de volta esse relacionamento com Deus. No século XIV, quando a Inquisição comia solta na Europa, quando muitos cristãos eram queimados em fogueiras, quando tudo parecia obscuro, conhecido esse período como a Idade das Trevas, Deus vem e age num grupo de irmãos, e começa com um irmão chamado Gerhard Groth, e através da vida desse homem, um monge, Deus começa a reagir contra a vida segregada e privilegiada que havia dentro dos mosteiros. E Deus operou na vida desse homem. Esse homem se tornou um pregador itinerante, saiu dos mosteiros, deixou a sua vida ali, o seu conforto, o seu prazer, e entrou nas ruas, nas vielas, nos valados, e começou a pregar, a proclamar a verdade de Deus. E daí nasce um grupo dentro da igreja chamado Irmãos da Vida Comum. Valorizaram a pobreza, a humildade, a autonegação e a obediência. Através desse grupo, começou um movimento chamado Devotio Moderna, com ênfase na conversão e na devoção a Jesus. Conversão, grave essa palavra. Conversão. Era preciso voltar a Cristo. Era preciso relacionar-se pessoalmente com Cristo. E esse grupo propunha, assim, um modelo de vida religiosa que colocava sacerdotes e leigos no mesmo nível, sem distinções hierárquicas. Deste grupo saiu um cara, um irmão, chamado Thomas de Kempis. Quantos daqui já ouviram falar de Thomas de Kempis? Só o Alex? Não, tem mais dois, três. Oh, glória a Deus. Thomas de Kempis escreveu o mais lido livro cristão da história abaixo da Bíblia. E não foi o Peregrino. Ele escreveu um livro chamado Imitação de Cristo, que você pode baixar ele pela internet agora. Não, agora não. Depois, tá? Existe download livre para ele em vários sites. Mas você pode comprá-lo também, porque ele custa baratinho. A imitação de Cristo, na verdade, é uma reflexão sobre os deveres de um cristão. Em um dos textos, ele diz assim: portanto, por que você teme tomar a cruz que o conduz ao céu? Na cruz está a salvação, na cruz está a vida, na cruz está a proteção contra nossos inimigos, na cruz está a infusão de doçura celestial, na cruz está a força da mente, na cruz está a alegria do espírito, na cruz está o auge da virtude, na cruz está a perfeição da santidade.
Não há salvação para a alma, nenhuma esperança de vida eterna, senão na cruz. Tome, portanto, sua cruz e siga Jesus, e você entrará na vida eterna. Ele foi antes carregando a cruz, e nela morreu por você, para que você também possa suportar sua cruz e deseje morrer nela. Porque se você morrer com ele, também viverá com ele. Se for seu companheiro na dor, será participante também na sua glória. Isso foi escrito no século XIV por um monge dentro de um mosteiro, quando você imaginou que não tinha salvação. Nós precisamos voltar a isso. Muitas vezes refletir nisso, porque nós precisamos ter identidade com Jesus, vida com Jesus, relacionamento com Jesus. O cristianismo tende, no decorrer de sua história, a perder sua essência e tornar-se simplesmente religião. É muito fácil hoje você ver grupos, denominações inteiras compostas de cristãos nominais, cristãos que estão ali por uma questão de herança, de família, de tradição. O dicionário diz que cristão nominal, ou é o nome, é o cristão de nome. Na verdade, tem o nome de cristão, mas não vive como cristão. Conhece a Cristo de nome, mas não pela via do novo nascimento ou da regeneração. Nominal é o termo usado para qualificar um indivíduo que professa simplesmente uma fé, sem, contudo, ser um praticante dela. A questão que nós temos que entender é se nós somos hoje cristãos por uma questão de bem-estar, ou se nós estamos aqui porque somos discípulos, vivendo aos pés de seu mestre, buscando um relacionamento pessoal com ele, independente da dor que nos cerca. Buscar a Cristo é a coisa mais importante que um homem pode ter. Mas qual é a nossa resposta à busca? Eu quero dar hoje à noite e estudar com vocês, através dessa mensagem, 2 exemplos. Primeiramente, o encontro de Jesus com o jovem rico. Em segundo, o encontro de Jesus com Saulo de Tarso. E vamos refletir na busca de ambos e no encontro que ambos tiveram. Vamos olhar primeiro para o livro de Marcos, capítulo 10, de 17 até o 22. Marcos 10, de 17 a 22. Então, abre a sua Bíblia agora. Nós vamos ler 3 passagens hoje à noite. Essa primeira em Marcos, uma segunda será no livro de Atos e a terceira será no livro de Filipenses. Mas primeiramente vamos olhar para essa passagem do livro de Marcos. Marcos capítulo 10, do verso 17 ao verso 22. E diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém,
contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que texto fantástico esse daqui. Esse texto sempre mexeu comigo. Esse texto é um dos textos dos evangelhos que continuamente voltam à minha mente. Observe aqui, Mateus, eu gosto dessa narrativa do livro de Marcos, porque eu sou fascinado realmente pelo evangelho de Marcos. É um evangelho da ação, né? Aqui Jesus age o tempo todo. Jesus não fica cansado no livro de Marcos. É impressionante, né? Mas tanto o livro de Mateus, como o livro de Marcos, como o livro de Lucas, narram essa mesma passagem. E os três contribuem com informações preciosas para que a gente possa entender o que está acontecendo dentro desse texto. Observe. Esse moço pertence ao judaísmo, ele vive dentro do judaísmo, ele é um praticante do judaísmo, ele é um seguidor das leis judaicas, ele herdou a tradição de seus pais, ele vive ali e ele é fiel àquilo que ele acredita. A Bíblia diz que ele era um homem, em outro texto diz que ele era jovem, e que ele ocupava uma boa posição dentro da sociedade, provavelmente era um príncipe judeu, e que ele tinha muitas posses, ele era rico. E esse homem, independente de sua posição, assim que ele vê Jesus, ele caminha até Jesus e ele se ajoelha diante de Jesus. Ele reconhecia que Jesus era um mestre, e que Jesus tinha algo a contribuir com a sua vida. E mais, ele chama Jesus de bom mestre. Somente Deus é bom. E aqui duas coisas são destacadas. Veja, se somente Deus é bom, somente de Deus procede a salvação, e não do homem que é mau pelo seu estado de pecado. Com isso, Jesus começava a preparar este jovem para reconhecer que ele não era simplesmente um homem, mas era Deus, homem. E quando Jesus diz para ele que somente Deus é bom, ele não contesta Jesus. E ele volta-se para Jesus e diz: que farei? Ele está buscando, ele está desejando. Que farei para herdar? Que farei? Qual é o que me cabe fazer? Ele era sincero dentro dos seus valores. No entanto, ele estava imerso dentro de uma religião legalista, uma religião que impunha a ele valores, obras de justiça. Portanto, ele estava na busca de algo que ele pudesse fazer para ter a vida eterna. O que farei? Qual é a minha parte? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele e fala sobre a lei. E ele diz: tudo isso tenho observado. Ele era fiel com relação às ações. Fiel com relação às ações exteriores. Aquilo que a lei determinava, ele procurava cumprir na sua íntegra. Mas não nas atitudes de seu coração. Porque o coração do homem é essencialmente mau, diz a Bíblia. E agora nós saímos dessa relação que ele estava tendo dentro da sua religião, e nós começamos a ver Jesus se aproximando dele e trazendo ele para próximo dele, para uma identidade com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus o amou. Olha que fantástico isso. Jesus o amou. Jesus foi movido de uma íntima compaixão por esse moço. Jesus sabia que esse moço estava desesperadamente perdido.
e que ele sabia que estava perdido. E Jesus disse para ele: filho, vai, vende tudo o que você tem. Com essas palavras, Jesus fez uma exposição do coração desse homem. Jesus olhou para ele e disse: vai, desfaça-se de tudo o que você tem. Se Jesus não o amasse, nós poderíamos dizer simplesmente que esse rapaz não tinha nenhum valor perante Cristo, porque ele era um obstinado pelas suas riquezas. Mas não é só isso. Esse moço reconheceu Jesus como sendo bom. Mas quando Jesus o confronta, algo de importante começa a acontecer na vida dele. E eu paro aqui para refletir com vocês o seguinte: se esse jovem reconhecia Jesus como um mestre, se esse jovem chamou Jesus de bom, sendo que somente Deus é bom, se esse jovem buscou Jesus com sinceridade, se ajoelhou diante de Jesus, se esse jovem ouviu o que Jesus disse a ele, então houve uma conversão na vida desse jovem. Houve? Na verdade, obrigado, amado, houve o reconhecimento do valor de quem era Jesus, mas não houve conversão. Algo maior do que Jesus ocupava o coração desse jovem. E Jesus, mesmo assim, olha para esse jovem, sabendo de tudo isso, olha para esse jovem e diz: então vem, desfaça-se dos seus bens, então vem e segue-me. Você sabe que frase é essa? Então vem e segue-me. Essa frase Jesus não disse para muitas pessoas. Essa frase Jesus disse para aqueles que Ele escolheu para serem os seus 12. Então vem e segue-me. Tal foi o amor que Cristo teve por este moço. A Bíblia diz que Jesus o amou e disse: desfaça-se de tudo que você tem, segue-me e você terá um tesouro no céu. Ou seja, abra mão do seu tesouro na terra, que eu te darei um tesouro no céu. E a Bíblia nos revela um final triste. E esse moço foi embora e não obedeceu o chamado de Jesus, independente de seu profundo e intenso amor. Meus amados, eu queria agora confrontar você com outro texto da palavra de Deus, para em função dos dois chegarmos a uma conclusão. Abre a sua Bíblia e vá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos de 1 a 8. Atos dos Apóstolos 9, do versículo 1 até o versículo de número 8. E diz assim a palavra de Deus: Saulo, respirando ainda ameaças e morte, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote
e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagens pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Observe que, assim como o jovem rico, Paulo também era um homem que vivia dentro do judaísmo. Assim como o jovem rico, Paulo também era um homem que observava todos os preceitos do judaísmo. Assim como o jovem rico, Paulo também era um homem sincero dentro dos seus valores, dentro do judaísmo. Assim como o jovem rico, Paulo também estava sob o poder do legalismo do judaísmo de sua época. O próprio nome de Saulo havia sido dado em homenagem ao primeiro rei de Israel, que foi Saul. Saulo estudou em Jerusalém aos pés de Gamaliel, o melhor mestre do seu tempo. Paulo tornou-se fariseu, uma das vertentes religiosas e políticas da sua época, a que era mais conservadora no quesito relativo a guardar a lei. Paulo era cidadão romano, um direito herdado de seu pai. E a Bíblia diz que este Saulo, na verdade, respirava ameaças de morte contra a igreja de Jesus. Por quê? Porque ele era fiel aos seus valores e ele estava ali perseguindo aqueles que, na verdade, estavam se levantando contra os valores de sua própria religiosidade. E ele havia liderado uma grande perseguição por Jerusalém, levou muitos à prisão. A igreja se dispersou em consequência disso aqui. E não só se contentou com isso, mas pediu cartas aos líderes da sinagoga que o autorizassem ir para onde ele sabia ou tinha ouvido falar que havia uma comunidade de cristãos se reunindo, que era na cidade de Damasco, a cidade de Damasco da Síria, que nós conhecemos hoje pelos noticiários e pela guerra. A linda cidade de Damasco, a mais antiga cidade viva do mundo. Paulo foi em direção a Damasco. E dentro dessa viagem, dentro desses valores, dentro dessa sua herança cultural e religiosa, Paulo caminhando em direção a Damasco, chegando a Damasco, ele começa agora a descobrir quem era o Jesus a quem ele perseguia, e a relação dele com esse Jesus muda completamente. Algumas coisas começam a ficar distintas entre o jovem rico e Saulo. De repente uma luz do céu brilha e Saulo cai do seu cavalo no chão. Há um quadro de Caravaggio fantástico, depois você pesquisa pela net, chamado A Conversão, que é o momento em que Paulo cai no chão e a luz do Senhor brilha sobre ele. Meus amados, ao cair no chão, Saulo escuta uma voz: Saulo, Saulo. Ao ouvir isso, Saulo percebeu uma coisa muito diferente. Dentro da cultura antiga não se repetia o nome, exceto para pessoas íntimas. Não se chamava duas vezes Ranieri se o Ranieri não fosse querido.
nem 2 vezes Gustavo, se Gustavo não fosse amado. E nesse momento, Saulo sentiu que quem falava com ele não era alguém desconhecido, mas era alguém que o conhecia profundamente a ponto de amá-lo. E ele diz: quem és tu, Senhor? Nesse momento, Saulo reconheceu claramente que ele estava diante da manifestação do próprio Deus. E é importante, amados, que a gente reflita agora e considere agora o que aconteceu com Paulo em comparação com o que aconteceu com aquele jovem rico. Ambos eram judeus, ambos eram sinceros em suas relações, ambos tiveram um encontro com Jesus. Mas somente Saulo viu Jesus como Deus. Um buscou Jesus, o outro foi buscado por Jesus. Um se aproximou de Cristo por um interesse, o outro foi alcançado por Cristo e recebeu a transformação da vida. Sabe o que é isso, amados? Tem isso um pequeno nome, isso se chama graça. Graça. Deus busca o pecador. Deus o ama, Deus opera em seu coração, Deus dá vida àquele que está morto em seus delitos e pecados, e Deus o traz ao arrependimento pela obra poderosa do seu Espírito Santo. Deus faz isso. Não é o homem, não são os valores humanos, não são os interesses humanos, por mais sincero que seja o seu coração. E eu posso dizer para você o resultado do que aconteceu com Paulo, mas eu não sei o resultado do que aconteceu com o jovem rico. Porque o resultado do que aconteceu com Paulo, mediante o seu encontro com Jesus, está descrito agora no 3º texto que eu quero ler com vocês, que está no livro de Filipenses, capítulo 3, de 1 a 9. Filipenses 3, de 1 a 9. E diz assim o texto: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E agora você vai ver o testemunho dele diante do que ele era e o que ele é. Observe a grande, profunda e verdadeira transformação que somente a conversão verdadeira a Cristo gera em uma vida. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro homem que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus,
baseada na fé. Olha que interessante. Paulo, mais uma vez, nos faz refletir ainda dentro do judaísmo e mostra que dentro do judaísmo havia falsa circuncisão. Haviam homens legalistas que induziam homens a viverem através do cumprimento de uma lei externa e que confiassem nos valores de sua própria carne, de suas próprias conquistas, dos seus próprios desejos, do seu próprio bem-estar. E ele diz, sabe, eu poderia ser um cara que tivesse ficado nessa zona de conforto, nesse bem-estar da carne, porque eu tinha tudo que na antiguidade era valorizado. Eu obedeci, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu era da linhagem de Israel, eu pertencia às tribos, eu era da tribo de Benjamim, eu era hebreus de hebreus, a minha família era de tradição de hebreus, eu fui fariseu, eu obedeci, eu aprendi todos os valores do farisaísmo antigo. Quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja, porque vi que algo se levantava contra aquilo que eu valorizava. E quanto à justiça que há na lei, eu poderia me considerar como um cara irrepreensível. Mas será que isso bastava? Não. Dentro do meu encontro com Cristo, eu percebi que nada disso tinha o valor que eu imaginava que tinha. E ele diz: o que para mim era lucro, uma posição que era louvável dentro de sua época, isto considerei perda, eu renunciei, eu abri mão. Observe, Paulo considerou isso como perda. O jovem rico não conseguiu se desvencilhar disto. Ele voltou para a sua religião, ele voltou para os seus valores, ele voltou para os seus bens. E Paulo diz: isto considerei por perda por causa de Cristo, e considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Para conhecer Cristo, para me relacionar com Cristo, para entrar na intimidade de Cristo, para viver Cristo. Isso é conhecer por experiência. Isso é conhecer Cristo através da conversão, do novo nascimento, que é provocado pelo Espírito Santo de Deus, e não pela nossa vontade e pelos nossos valores. É Deus quem opera para a sua glória, para que nós em nenhum momento tenhamos algo com que nos justificar. E Deus conhece o seu povo, e Deus reparte o seu conhecimento com o seu povo através da sua palavra. E o seu povo tem prazer em conhecer aquilo que Deus revela de si próprio. E ele diz mais: para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. A salvação depende de Deus. Ele é o justo e também o justificador. Portanto, qualquer justiça que possa haver para a salvação não está baseada em nossas obras, e sim no que Cristo fez por nós. E ele diz mais. Ele diz o seguinte: a fé é o meio e não a base da salvação. Somos salvos por meio da fé e nunca por causa da fé. A grande diferença entre um cristão verdadeiro e um cristão religioso é que o cristão verdadeiro, ele vive através, por meio da fé em Cristo. O cristão religioso vive por causa da fé
em Cristo. E isso faz toda a diferença do mundo. Toda a diferença. O mérito é de Cristo. Ele é o Salvador, não eu. Não é a minha fé que me salva. A fé não salva ninguém. Quem salva é Cristo. A fé é simplesmente o instrumento, o meio pelo qual eu me conecto a Cristo. Portanto, a fé não te salva. Quem te salva é Jesus, o Salvador, o único. Só Ele. Só em Cristo. E foi isso que Paulo reconheceu. Porque Deus o despertou. E não a lei. E não os homens. E não os interesses humanos. Os interesses humanos nos cegam. A graça nos liberta. Os nossos olhos são abertos quando Deus opera. A história do jovem rico é fascinante. Ela nos faz pensar muito. Foi a partir dela que eu pensei em Paulo. Lá no século 13, Deus despertou o coração de um homem chamado Pedro Valdo. Pedro Valdo leu a história do jovem rico. E ele ficou impressionado. Naquele momento, o seu coração se abriu. Ele era um rico mercador de Lyon, na França. Ele vendeu tudo o que ele tinha. Ele garantiu o bem-estar de sua esposa, de seus filhos, pegou todos os seus bens, distribuiu aos pobres. E começou, a partir deste momento, passou a ter uma vida de pregação do Evangelho e de penitência. Traduziu o Novo Testamento para a sua língua nativa, para o popular, e pregava confrontando a verdade de Deus com cada homem. A partir de Pedro Valdo nasceu um dos grupos mais impressionantes da história do cristianismo, chamado Valdenses. Os valdenses geraram uma teologia que foi base para a reforma protestante. Eles acreditavam simplesmente que Jesus Cristo era Deus. Eles criam na salvação por meio exclusivo de Cristo. Seus líderes deviam viver vida simples e dedicar-se em tempo integral à pregação do Evangelho. Todos os crentes tinham o direito de pregar, evangelizar e ministrar os sacramentos. A Bíblia era a fonte de toda autoridade. Rejeitavam imagens, não criam no purgatório, proibiam juramentos e suas convicções foram a base para os reformadores chegarem à conclusão de que era preciso sair da igreja para viver a verdade na condição em que ela se encontrava naquele momento. Meus amados, quando Jorge Bergoglio, o atual Papa da Igreja Católica, assumiu a sua liderança na igreja, uma das primeiras coisas que ele fez foi procurar uma igreja valdense na Europa. E ele disse assim: da parte da Igreja Católica, peço perdão pelos comportamentos não cristãos, até não humanos, que na história tivemos contra vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos perdoem. Os valdenses foram martirizados, perseguidos, torturados, mas não desistiram da fé. Uniram-se aos reformadores na reforma e até hoje a igreja valdense é presente no mundo moderno. Sabe por quê? Porque foi uma igreja que lutou para pregar a salvação em Jesus Cristo, a conversão verdadeira a Cristo Jesus, a experiência do homem com Deus por meio de Cristo, somente Cristo. Cristo é o único Salvador, só Ele é Senhor.
não existe outro, não há outra opção, não há outro caminho. Isto é conversão. É Deus operar no seu coração e você entender que o Calvário é o lugar da tua vida. Somente isso. Meus amados, que Deus tenha misericórdia de nós e que o Senhor opere libertação para a glória dele. Vamos orar. Pai querido, Deus Altíssimo, Senhor amado, Deus bendito, a Tua palavra é tão rica, Deus. As Tuas verdades são maravilhosas. Quantas coisas existem aqui. Como é verdade a luta daquele moço e como é verdade a transformação da vida de Saulo. Deus, que o Senhor opere agora a transformação. Que o Senhor opere no coração de todos aqueles que precisam agora reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Que cada coração que ainda necessita dessa libertação possa ver agora o Calvário, possa ver a cruz de Jesus e possa ver o teu filho ali estendendo os seus braços para recebê-lo como seu Salvador. Abre, Deus, esse entendimento. Abre, Senhor, essa compreensão. Opera agora, Deus bendito, pelo poder do teu Espírito nessas vidas, para que o Senhor seja glorificado, Deus, para que toda a glória, toda a honra seja devida somente a Ti, Senhor. Ó Deus, traz essa bênção sobre a Tua igreja, para a honra somente Tua. Nós reconhecemos, Pai, somos pequenos, miseráveis, mas nós reconhecemos o Senhor e cremos que o Senhor é poderoso para fazer agora aqui, como o Senhor fez com Saulo. Bendito é o Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Alex.